Olá, gente. Estamos aqui novamente para falar sobre um capítulo do livro As 4 mais 1 Condições da Análise. E o capítulo que a gente vai falar hoje é o capítulo 3, que o Quinet ele intitulou Que Tempo para Análise? E aí, na verdade, esse capítulo eu acredito que é o mais importante, na verdade. Se a gente vê, ele é o que tem mais páginas. E ele é bastante denso, né? Mais do que os outros. Mas eu vou tentar falar o que eu consegui compreender. Eu peguei aqui algumas questões, fiz o resumo do capítulo e vamos tentar conversar agora sobre isso, né? Então, que nele começa falando que existiam 5 proposições acerca do tempo em psicanálise. É bom que a gente também lembre que foi justamente o tempo, né, o tempo lógico de Lacan, que Lacan propôs, que fez com que ele fosse expulso da IPA, né, da Associação Psicanalítica Internacional, por ele confrontar essa ideia de que teria que haver um tempo cronometrado, né, que seria um tempo cronológico de 50 minutos, né, em cada sessão. E aí ele com base na ideia de que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, ele vai defender alguns aspectos relacionados a esse tempo lógico. Então, que nele fala, né, dessas 5 proposições, e aí a primeira proposição é que a estrutura do campo freudiano está relacionada à linguagem. A segunda, que o tempo se inscreveu no campo da lógica do inconsciente e da ética da psicanálise. A terceira proposição é que o tempo não está determinado a priori e ele corresponde a 2 definições diferentes de estrutura, o que seria essa estrutura do campo freudiano. Então, seria, primeiro, né, letra A, ele coloca A, estrutura da linguagem, que está relacionada ao sujeito definido no campo da linguagem, no campo do significante, e B, a estrutura definida também a partir do objeto A, que é o real, né, exterior ao campo da linguagem e fora do significante. Isso a gente vai tentar entender mais na frente, né, porque quando Lacan fala sobre essa questão do tempo lógico, quando ele vai, de alguma maneira, ao avançar dos seus seminários, falar que a psicanálise ela é muito mais do que buscar o sentido dos sintomas, né? Tem um texto de Freud que fala justamente sobre isso, o sentido dos sintomas. E Freud acreditava que em determinado que muitas vezes a doença estava relacionada ao recalque, né? Ao recalque desses conteúdos, né? A divisão entre conteúdo ideativo e conteúdo representativo, o recalque, o retorno desse sintoma no campo do simbólico, né? E que na psicanálise, no decorrer das sessões, o paciente ele conseguiria juntar essas peças do quebra-cabeça da patologia, da neurose, né? Só que Lacan, no desenvolver do seminário, ele vai falar que existe um campo da Lalang, né? E esse campo da Lalang é justamente o campo do sem sentido, assim. Por isso que Lacan, ele criava tantos neologismos, assim, ele falava muitas palavras assim que não existiam e claro, né, ele não tirou isso do nada. Freud, ele já tinha escrito algumas coisas a respeito do conteúdo antitético das palavras, né, da representação antitética das palavras, dessa questão filológica, digamos assim. Mas é Lacan que, com o conceito de objeto A, que vai trazer isso que está fora do campo do simbólico, fora do campo do significante, fora do campo da linguagem, né? E é por isso que esse corte na sessão, essa expansão que o corte ela promove,
faz com que o objeto A ele apareça, né? Mas aí a gente vai falar sobre isso no decorrer da explicação, né? Então, a quarta preposição que Ney propõe é de que o tempo em análise ele está contrário ao tempo do neurótico, né? E, que é uma questão bastante interessante do que Freud traz também nos seus textos, que quando em algum momento ele teve que falar para um dos analisantes dele que o tempo da análise já estava acabando, né? Ele deu 6 meses, eu acho, eu acredito que, não lembro, acho que foi pro Homem dos Ratos. Ele deu 6 meses para o término da análise dele, né? E esses 6 meses operou naquele sujeito muitas mudanças, né? Quinto, que cada sessão contém em si o fim de uma análise, né? Então, o corte, com as canções que ele promove, com as interrogações que ele também promove, em si contém o fim de uma análise. Então, o tempo, ele desde sempre foi uma questão polêmica ao longo do movimento psicanalítico, por 2 aspectos. Primeiro, quanto tempo deveria durar uma análise, né? Já que um jogo sempre, eu até notei assim, ó, um jogo sempre, peraí. Eu notei assim, porque quanto tempo dura uma análise? Porque está em jogo também, nesse tempo, no final da análise, o tornar-se ou não um psicanalista, né? E qual a duração da sessão? E aí Lacan, né, a gente já sabe que ele faz essa crítica dessa ideia de que a sessão deveria durar 50 minutos e pronto. Então, para o Lacan, as sessões curtas não são desprovidas de sentido. Não. Então, ele não acordou um dia e disse assim, vou fazer agora sessões curtas porque eu vou conseguir atender um monte de paciente numa tarde, por exemplo. Não é por isso, né? Eu vejo hoje, agora que eu já atendo, né? Eu atendo em clínica há mais de 4 anos e eu percebo a lógica, né, do tempo curto, de que não é a quantidade, e sim a qualidade do tempo, né? Muitas vezes o paciente pode ficar durante uma sessão de 50 minutos, 60 minutos, e nada acontece, né? Ele não sai daquele ciclo vicioso de buscar sentidos e mais sentidos para seus padecimentos e nada acontece, nada muda, né? A gente não se defronta com nenhum aspecto do objeto A. E em algumas sessões que são curtas, a gente consegue perceber que talvez a palavra certa não seja insight, mas eu vou usar a palavra insight, que é uma palavra mais conhecida por nós, né? Insights vão acontecendo, né? Mudanças vão sendo operadas no psiquismo desse sujeito. Então, a duração da sessão é função da análise na medida em que ela é terminável, né? Então, pelo fato de análise, ela é terminável, né? Aí, lembrando um pouco do artigo de Freud, né? Sobre a análise terminável e interminável. E aí, essa duração da sessão, já que ela também reflete o final de uma análise, ela tem que ser variável, porque a lógica é a lógica do inconsciente. Em Freud, o tempo da sessão era o seguinte, que a gente já até falou na introdução, se eu não me engano, foi no capítulo 1, né? 6 vezes por semana, exceto domingos e feriados, com duração de 60 minutos cada sessão. O analisante, então, disporia desse tempo da sessão, viesse ele ou não para a sessão, né? Então, se ele viesse ou não, aquele tempo seria cobrado, né? E muitos analistas eles trabalham nessa perspectiva, né? Se você falta a sessão, né, aquele tempo ali estava disponível para você vai ter que pagar do mesmo jeito. A IPA padronizou, então,
essa condição que Freud coloca, então ela fez o seguinte, a IPA, ela fez a seguinte alteração, ela fala de no mínimo 3 sessões por semana e um tempo de sessão de 50 minutos. Aí, Lacan, desde 1953, ele vai se contrapor a isso, alertando, né, como o analista deve se pautar apenas pela palavra do analisante, levando em consideração a experiência da fala no campo da linguagem, né, e não no tempo do relógio. O que significa dizer que uma análise precisa se pautar na experiência do inconsciente, né? É a pergunta que o Quinet faz. No sentido de que o inconsciente não está dentro nem fora, e sim na própria fala do analisante. Então, essa questão do dito e do dizer, né? O dito, ele é importante, mas o dizer, ele é muito mais importante, né? A forma como você diz o que você diz é muito importante. E aí, ele vai falar de alguns aspectos, né, que um analista, e sobretudo um analista lacaniano, ele tem que perceber, ele tem que promover durante a análise, né? E aí ele fala da pontuação e da retroação, né? E aí, o inconsciente, ele vai se manifestando e existindo a partir da pontuação dos ditos do analisante. E a pontuação, quem é que vai fazer? Muitas vezes quem faz é o próprio analista, né? Vai pontuando. Então, a retração, né, que reflete que só depois, só a posteriori, ou quando a frase ou o dito termina, é que é possível encontrar o sentido da cadeia de significantes. Tal esquema de retroação é fundamental em psicanálise, na medida em que se refere à constituição do trauma, né, do trauma do sujeito. Que nem então menciona o trauma por excelência, o trauma da castração, por exemplo, que teria 2 tempos, segundo Quinet, né? Que o primeiro tempo é a ameaça real da castração frente à masturbação infantil, e aí a gente teria que entender um pouco de falar um pouco sobre o complexo de Édipo mesmo, né? E o segundo tempo seria o momento em que acontece a angústia quando o sujeito se defronta com a castração do outro, né? E aí tem até aquele exemplo da criança que a mãe ou o pai, quando a criança está naquele período de conhecer o seu próprio corpo, né, de autoerotismo, e a mãe ou o pai tentando inserir a educação, né, e a frustração da satisfação do sujeito, diz que se ele fizer isso, se a criança ficar tocando no seu órgão, na sua genitália, que alguma coisa vai acontecer, que alguns pais dizem, né? Eu acredito que talvez hoje em dia não façam mais isso, mas muitos dizem que é pecado, que é errado, que o Papai do Céu não gosta. Ou tem uns que podem até dizer que no caso do menino, que a sua genitália vai cair e tal, e aí de repente, quando ele se defronta com a castração do outro, no caso aí, quando ele se defronta com a diferença anatômica, aí é como se, por isso que é uma retroação, e tem a ver com esse trauma fundamental, né? Porque é só depois, né? Depois que você viu a castração no outro, é que você começa a entender esse primeiro tempo da ameaça, né, frente à masturbação, ou frente a esse primeiro momento. É por isso que a própria ideia de sujeito é justamente um intervalo entre um significante e outro, né? E é justamente também onde advém esse objeto A, que é entre o intervalo entre o S1 e o S2. Então, o esquema da retroação é bastante importante na matriz do grafo do desejo, relacionado ao esquema do Édipo, né, que é o que a gente estava falando. E é que nem na página 53,
ele fala dos pontos enigmáticos relacionados à história dos indivíduos, à história de um indivíduo. E esses pontos enigmáticos é que apontam para o determinado gozo específico. É um ponto que volta sempre no discurso do analisante. É como se fosse o umbigo do sonho, ou aqueles conteúdos, uma compulsão à repetição, né? Que você... E às vezes os pacientes eles se dão conta, né? Que eles falam e eles sempre terminam falando sobre as mesmas coisas, né? Sobre o mesmo conteúdo, sobre a mesma cena primária. Então, esses pontos enigmáticos, eles estão relacionados à compulsão à repetição, né? E no decorrer da análise, os sentidos relacionados aos pontos enigmáticos, eles vão se deslocando, eles vão mudando, né? Então, Quinet fala na parte 54 que o ponto enigmático na história do sujeito é ressignificado a partir de diferentes interpretações. Então, essas interpretações elas vão mudando, né? Eu lembro que no meu próprio processo de análise, eu tinha uma memória da minha infância de uma situação pontual, né? E a memória, ela sempre estava relacionada com algo que eu achava que era um ponto fraco meu, que era um defeito meu. E aí, durante as sessões, aos poucos, o sentido que eu dava àquilo que me fazia sofrer tanto foi se alterando. E de repente eu comecei a perceber, eu comecei a dar um outro sentido àquilo que me fazia sofrer, e de repente aquilo não mais me fazia sofrer, porque eu consegui compreender de uma outra maneira. Então, é por isso que vai sendo ressignificado a partir dessas diferentes interpretações ao longo das sessões. E aí a interpretação de um evento psíquico, que vai mudando, né? Ele vai se referindo a duas coisas que ele fala, né? Que é a ressubjetivação e a reestruturação, né? Então aí ele dá o exemplo no caso do Homem dos Lobos, né? Que produzira uma série de reestruturações retroativas acerca da cena primária, né? Da cena primária que ele relatava. E aí, nesse sentido, o corte da sessão teria a função de escansão, né? E aí, escansão, né, que é um termo da análise poética, significa, que nem vai explicar, né? Significa pontuar, sublinhar, ritmar, pronunciar, destacando sílabas ou grupos de palavras, né? Então, excandir é possibilitar essa ampliação, né? Essa possibilidade de várias interpretações. É como se fosse uma pintura abstrata, né? Que cada pessoa que olha, ela vai dar uma interpretação diferente. O corte, então, é função do analista, que suspende a sessão em determinados momentos da fala do paciente. E aí, essa questão que Lacan fala que o tempo da análise tem que ser o tempo contrário ao tempo que o neurótico quer. Então, tem muitos pacientes que eles brigam por ter um tempo maior na sessão, né? E, por exemplo, aí você dá esse tempo, de repente o paciente começa a faltar, né? Você responde essa demanda desse tempo que ele quer a mais, aí ele falta, ele esquece as sessões, não fala nada durante a sessão, fica o tempo todo calado, né? Então, a análise por isso que aquela história que a gente falava, né, no capítulo 2, ou foi no capítulo 1, de que a análise ela tem que estar sempre baseada na frustração, na privação e no modelo, nos moldes da castração, né? Então, o analista ele não responde essas demandas, porque são demandas justamente que querem que, de alguma maneira, aquilo não mude, né? Porque a gente sabe que o analisante, ele tem uma tendência de se queixa, mas ele não quer saber sobre o seu desejo, não quer saber sobre a sua responsabilidade diante daquilo que ele se queixa, né? E o tempo, ele está vinculado, né, a essas questões, sim.
Então, o analista, como o inconsciente, ele não se preocupa com o tempo, mas corta a sessão em função da fala do analisante. Então, é por isso que a gente sabe que muitas vezes, né, o Lacan, ele mandava, o paciente estava falando alguma coisa, e Lacan, ele mandava o paciente se levantar e sair, né? E voltar depois de 10 minutos, por exemplo, né? E aí, depois de 10 minutos, o paciente voltava, deitava no divã, e aí aquilo se dava, continuava de uma forma diferente. O analista, ele não se preocupa com o tempo do relógio, né? Porém, a dimensão do tempo está presente através da linguagem e da sua dimensão temporal. Então, a cadeia significante implica uma temporalidade, assim como o tempo implica a linguagem, né? Aí eu lembro, tem uma frase que eu gosto bastante, que é assim, que o tempo é o maior dos mestres, porém, infelizmente, ele acaba matando todos os seus discípulos, né? E aí tem uma música do Caetano Veloso que fala justamente sobre o tempo, né? Que ele fica pedindo tempo, né? Pedindo tempo ao tempo, né? Tempo, 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 tempo. És um dos deuses mais lindos, tempo, 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 vou te fazer um pedido, né? Tempo, 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 tempo. Então, Lacan, ele utiliza a linguística para introduzir a dimensão da temporalidade no algoritmo saussuriano, né? Saussuriano, né? De Saussure, que é justamente aquele que a gente já conhece, né? Que é o significante, S maiúsculo, barra significado, que é o S minúsculo, né? E aí o encadeamento entre significantes, S1 e S2, retroativamente produzirá esse sujeito. Então, é retroativamente. Então, é esse S1, aí do lado tem o S2, né? Abaixo do S1 tem o S dividido, o sujeito dividido. E retroativamente o sujeito ele é produzido pelo desenrolar da cadeia significante. Então, é uma pontuação que produzirá esse sujeito, que permitirá essa possibilidade, né, de deslocamento, né, de metonímia. E aí o analista, ao longo das sessões, ele vai ocupar o lugar do outro e aí o sujeito vai endereçar suas demandas, né? Então, o corte, essas escansões. Por isso que a transferência, claro, a transferência é função do analisante, né? Mas o analista, ele promove, ele produz que essa transferência ela aconteça, né? Ele é responsável por isso também. Então, o analista ele não deve responder desse lugar de grande outro, entretanto, né? Então, embora ele comece a ocupar o lugar desse grande outro, né? E aí o sujeito vai começar a endereçar suas demandas, ele sabe que ele não deve ocupar esse lugar de grande outro, né? Ele não é esse objeto agalmático, a gente já estudou isso, né, na outra aula. Então, o analista ele não é esse objeto agalmático, esse objeto precioso, né? O analisante ele não está apaixonado pelos seus lindos olhos azuis ou castanhos, né? É uma questão da própria neurose de transferência. E aí, se você se apropria disso, né, você está sendo tudo, menos um analista. Então, que nem menciona que talvez por isso, né, a IPA tenha estabelecido o tempo de duração das sessões para evitar que o analista ocupe este lugar estrutural de onipotência do grande outro, né? Porque é um lugar de poder, de alguma maneira, né? É um lugar de diferença, não é um lugar de... Ali não é uma relação de igualdade, é uma relação de desigualdade. E de alguma maneira, se esse analista ele não está divertido, ele pode causar muito mal ao seu analisante. Então, no entanto, segundo ele, né, segundo Quinet, o tempo da sessão não pode ser externo à experiência analítica, né? Então, Quinet ele consegue entender que talvez tenha sido por isso, para evitar que o analista ele comece a ocupar esse lugar de onipotência desse grande outro. E aí eles colocam esse tempo determinado de 50 minutos, mas ao mesmo tempo ele sabe que Quinet diz, ele defende que felizmente ou infelizmente
O tempo da sessão ela tem que estar vinculado à experiência do inconsciente, à experiência analítica. Então, submeter o analista ao tempo fixo é acreditar na existência do outro, do grande outro, né? Do outro, né? E aí isso é uma grande questão, uma questão problemática. Porém, não há um outro que garanta a existência do grande outro a quem se endereça uma demanda. Não existem garantias, não existe esse grande outro que vai tamponar completamente a nossa falta a ser, nosso desejo de saber. Não existe. Então, o tempo da análise deve ser intrínseco a ela mesma e não submetido ao tempo do tempo, que é o tempo do relógio. Aí, ele fala que o sujeito dirige sua fala ao outro, ao grande outro, e a não resposta a essa demanda, né, fará com que surja a dimensão do desejo enquanto enigma, né? Então, por isso que o analista ele não deve responder às demandas, né? Ele não deve fazer às vezes ele faz às vezes do objeto A, né? Porém, mostrando que ele não está investido desse poder, né? De tamponar a dor, tamponar a angústia. Então, essa questão de enigma pode aparecer do seguinte modo, é o que ele explica, né? Que ele fala, né, que o sujeito ele dirige sua fala ao outro, e a não resposta do analista faz com que surja essa demanda, essa dimensão de desejo, né, que tem a ver com esse enigma. Então, como é que surge esse enigma? Aí que ele disse que ele pode aparecer assim. Por que ele me parou aí, nesse ponto onde eu estava falando, né? O que eu falei de tão importante? Será que eu falei alguma coisa, ou alguma besteira, alguma coisa boba besteira? Ou seja, a partir do corte que vai surgir a dimensão desse desejo, né? Do que voi, né? Que é o que ele fala. Que voi significa que queres, né? Então, o analisante vai começar a se perguntar o porquê que o analista pontuou naquele momento, né? E aí, é como se fosse, sabe, esses filmes, os filmes, a diferença, assim, entre os filmes norte-americanos, que tem muita explicação, e os filmes ingleses, por exemplo, né? Ou franceses, que, embora tenha bastante diálogo nos filmes franceses, mas as coisas não são tão explicadinhas, sabe? E quando você não explica demais, né? Existe sempre essa dimensão da dúvida, essa dimensão... a dimensão do desejo, ela realmente aparece. E aí, ó, o corte da sessão, então, tem também a função de interpretação, enquanto enigma que conduz à produção de significantes. Então, o corte também é uma interpretação, o ato analítico de interpretação, né? Vai produzir significantes naquele analisante. Então, aí Lacan diz lá na página 50, Lacan não, desculpa, Quinet fala lá na página 59 que a suspensão da sessão como corte visa a suspender as conexões habituais do significante e do significado, fazendo surgir o sujeito suspenso à pura dimensão significante daqueles significantes que o determinam. Então, por isso que a análise, ela provoca bastante angústia. É por isso que nem todo sintoma tem demanda de análise, nem todo sujeito consegue suportar a frustração, a privação e os moldes da castração que a análise promove, né? É tanto que tem por exemplo, alguns pacientes psicóticos já descompensados, eles não vão se beneficiar de uma análise. Então, ó, Lacan, no artigo sobre o tempo lógico, vai usar, aí ele vai... para explicar a importância do tempo lógico, ele vai usar lá aquele sofisma dos 3 prisioneiros, né? Vocês conhecem esse sofisma? Para explicar a função da pressa no interior da sessão de análise, articulando aos 3 momentos da análise, né? Que os 3 momentos da análise nós sabemos, né? Que é o instante de ver ou de olhar, o tempo de compreender e o momento de concluir. Então, no interior de uma análise, né, de uma sessão de análise, está sempre o tempo de ver, que é o de olhar, o instante de ver, o tempo de compreender e o momento de concluir.
E esse sofisma dos 3 prisioneiros, né? Eu não vou falar muito dele aqui, porque senão vai demorar bastante, porque tem toda uma lógica por trás, né? Que ele vai falar que o diretor de uma prisão diz que vai possibilitar dos 3 prisioneiros que saia da prisão se ele conseguir adivinhar um enigma, né? Que é justamente, existem 5 círculos brancos, 5 círculos, 3 brancos e 2 pretos, né? E existem 3 prisioneiros. E aí ele vai colocar em cada prisioneiro, as costas desses prisioneiros, né? Um círculo, de modo que eu, por exemplo, se eu fosse, tô até com a blusa de prisioneiro, se eu fosse a prisioneira, eu não conseguiria ver o círculo que está, qual é a cor do círculo que está nas minhas costas, mas eu conseguiria ver o dos outros 2, né? Dos outros 2 prisioneiros. E aí, pela a certeza antecipada, né? Sim, aí, quem conseguisse adivinhar qual é a cor quem conseguir adivinhar, primeiramente, mais rapidamente, qual é a cor, se é branco ou se é preto, do círculo atrás nas suas costas, aí conseguiria sair da prisão, né? Então, primeiro que conseguisse adivinhar. Aí, esse sofisma, ele vai se indagar, mostrar por que todos os 3 prisioneiros saíram ao mesmo tempo, né? Da cela onde eles ficaram lá para adivinhar qual era a solução do enigma. Então, na urgência do movimento lógico, que o sujeito precipita seu julgamento e seu ato. Esta é a função da pressa. Então, eu gosto sempre de falar sobre que a análise ela promove uma pausa na pressa, né? Uma pausa na nossa pressa cotidiana de ter que escolher as coisas, né? Porém, né, no tempo lógico, o analisante, ele precisa também fazer certas escolhas, digamos assim, né? Ele precisa, tem a ideia de que, lembra, eu não sei se vocês sabem, mas Freud tem uma frasezinha que ele fala assim, nada é mais caro do que a doença e a ignorância, né? Então, a doença, a patologia, a neurose do paciente, ela sai muito cara para ele. E ao mesmo tempo que ele se queixa disso, ele se apega a seu sintoma, né? É uma zona de conforto, por incrível que pareça, né? Existem os ganhos secundários com o sintoma, né? E aí, quando nessa experiência do corte, nessas experiências de excansão, da sessão, né? Isso promove no analisante uma pressa para resolver, né? É como se fosse uma pessoa que... Vocês conhecem o filme, tem um filme chamado Verônica Decide Morrer. E aí, nesse filme, a moça, ela vive deprimida, tem uma depressão grave, uma melancolia. E ela tem uma vida aparentemente normal, ela trabalha, ela tem a família, tem o seu apartamento, mas a vida dela ela vive num tédio profundo, num vazio de sentido, né? E um certo dia ela decide por fim a própria vida, né? Ela decide morrer. E ela toma muitos medicamentos, mas aí alguma coisa acontece e ela não morre. E aí ela acorda 2 semanas depois, mais ou menos, no hospital, né? E os médicos informam a ela que aqueles medicamentos que ela tomou, eles provocaram danos irreversíveis no coração e que ela teria, eu não lembro agora quanto, parece que era 1 mês de vida só, que ela ia ter. E aí, esse 1 mês que ela teve de vida, ela se recuperou, né, e tal, assim, saiu do hospital, ficou... Assim, saiu da cama onde ela estava, da maca e tal, foi se recuperando. E aí ela ficou como se fosse num hospital psiquiátrico, né? E nesse 1 mês que ela ficou lá, ela deu novos sentidos para a vida dela, né? E ela
fez uma amizade, depois começou a namorar com um rapaz, né? E aí, com um mês, ela não queria mais morrer, né? Mas ela achava que ia morrer. Ela não queria mais se matar, mas ela achava que ela ia morrer, porque ela estava condenada a morrer por causa dos danos que ela causou ao próprio coração, né? E aí o médico chega e diz a ela que não, que na verdade ela não tinha só um mês de vida, né? Que ela ia viver muito mais, né? Mas que tinha sido uma forma que eles tinham usado lá para que ela conseguisse ampliar esses sentidos, né? Que tinham sido esvaziados na vida dela. Esse filme, se eu não me engano, é baseado numa obra do Paulo Coelho. É bem interessante. Bom, então assim, a certeza antecipada, né? Que essa função da prece ela promove, ela se refere ao efeito da angústia, que não engana e traz em si essa certeza, né? E essa angústia que não engana tem que ver, está relacionada ao que a gente conhece do objeto A, né? O objeto pequeno A. Então, o encurtamento da sessão visa precipitar esse sujeito no momento de concluir, para que o sujeito se declare, né? Então, a análise nos ensina que a pressa é amiga da conclusão, né? Que é uma brincadeirinha que nem fala, né? Faz aqui porque a gente sabe que a pressa é inimiga da perfeição, né? E aí ele coloca que a pressa é amiga da conclusão. Então, os neuróticos, eles reclamam das sessões curtas, pois o tempo da análise se contrapõe ao tempo da neurose, né? É uma neurose que é muito cara para esse sujeito e para as pessoas que estão ao redor dele. E aí o agir é sempre uma dificuldade para o neurótico, né? Sempre tarde demais ou sempre tendo chegado, ou sempre, eu coloquei assim, tá lá, né? Sempre tarde demais ou não tendo chegado na hora certa, né? Então, o neurótico, ele deseja, né? Deseja enquanto grande outro, né? E é sob a atenção da pressa que se realiza o que se tem a fazer. É justamente a última hora, a pressa, que nos faz agir, né? Acho que o mundo hoje reclama muito da procrastinação. Porém, é na pressa, na urgência, que muitas vezes a gente consegue fazer as coisas, né? Quem nunca, né, fez alguma atividade na urgência e na urgência conseguiu fazê-la? Por isso que esses prazos de validade, uma data de conclusão, ela sempre é importante, né? São rituais de passagem que fazem com que a gente consiga caminhar, que a gente consiga se deslocar. Na sessão sem tempo fixo, o impacto da pressa precipita o momento de concluir. Então, as sessões curtas, ela implica dois aspectos, né? O próprio, deixa eu ver como foi que eu coloquei aqui, processo contínuo de pontuação no discurso, né? Ruptura desse discurso e sempre implicando um ato, né? O ato analítico, né? O ato do analista também. E aí, existe uma analogia, né, que ele faz, a analogia da sessão analítica com uma entrevista zen budista, né? Onde o analista faz de conta de objeto A causa de desejo, só que ele não é esse objeto A, né? Ele não é esse conteúdo, esse ser agalmático, iluminado, né? Ele sabe disso e ele vai mostrar para o paciente, né, para o analisante, claro, né, não vai dizer, não é dizendo, né, porque dizer não resolve nada, né? É no ato, nessas ações, nessas pontuações. Então, a interrupção, ela entra como uma medida de subversão do sujeito, já que o objeto está exterior à linguagem. O objeto A está sempre exterior à linguagem, ele escapa da linguagem. É o objeto que sustenta a metonímia do sujeito, a metonímia do discurso, de significante a significante. Então, é o objeto que dá a característica do desejo, como sendo sempre desejo de uma outra coisa. O objeto está sempre entre os significantes. Curioso que é o que define o sujeito, né? O sujeito é quando o S1 se depara ao S2, né? É esse intervalo entre S1 e S2. Então, segundo Quinet, a partir do seminário sobre a angústia, Lacan vai reduzir
aí as 4 modalidades do objeto A, né? Que a gente sabe, né? Que são o objeto oral, o objeto anal, o objeto olhar e o objeto voz, né? E aí o objeto real, ele está fora dessa cadeia, né? O objeto real, que é o objeto A. O corte da seção é da ordem da interpretação, na medida em que visa o objeto causa do desejo, né? Olha que interessante. Então, o corte da seção é da ordem da interpretação, na medida em que visa o objeto causa do desejo do sujeito. É quando ele vai começar a aparecer. E aí, quando o analista suspende a seção, ele gera a atualização da transferência, não como repetição, né? Como ele explica, né? Ele fazendo referência ao significante enquanto autômaton, né? Que é o que faz referência aqui a Aristóteles, né? Quando ele fala sobre o autômaton e a tike. Então, não é essa repetição do autômaton, onde o analista viria ocupar um espaço na série de figuras, né, nas imagos, né, desse grande outro do sujeito, mas sim enquanto encontro, né, enquanto tike. Né, por isso que tem uma dimensão trágica aí, né, porque na verdade não é um encontro, é um desencontro, né, é uma despedida. Então, esse encontro enquanto tike, ela tem a ver com essa dimensão do fracasso, né, relacionada à patogenia do objeto A, né. É por isso que na análise a gente vai se defrontar com essas questões não passíveis de mudança, né, não passíveis de sentido, né. A gente vai aprender a lidar com o sem sentido da existência. E aí o corte da seção equivale ao corte da cadeia de significantes, onde faz surgir a dimensão do intervalo entre significantes, que já foi dito, né? E este corte, então, sublinha, acentua, frisa o intervalo entre os significantes, apontando para o não sentido e para a falta no grande outro, né? Então, é por isso que esses grandes outros que representavam, que estavam representados no psiquismo desse sujeito, eles vão mudando a forma como estão sendo representados ao longo de uma sessão também. E aí, para finalizar, ele faz uma citação que eu achei bem legal, que eu trouxe, que é na página 72, né? Que ele diz assim, que a presença do analista, com seu corte interrompendo o desenrolar sem fim da cadeia significante, inclui em si mesma a estrutura que vai permitir a finitude da análise, arrancando o sujeito de uma temporalidade infinita. O final da análise é, assim, incluído a cada sessão.